Ok, agora a gente vai ver como dar uma garibada nessa ferramenta aqui que a gente pode melhorar. Eu vou fazer aqui, pensando como se fosse um aplicativo para auxiliar em entrevista de empregos, certo? Para dar umas ideias aqui, beleza? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar uma caixa de texto, uma outra caixa de texto aqui, eu vou colocar aqui em cima, eu gostei do fundo preto, eu vou usar fundo preto primeiro. Aqui, não posso esquecer de mudar a cor do texto, senão não vai dar para ler nada. Aqui, cor do texto, branco, ok. E a dica eu vou deixar assim, digite sua profissão para a qual a pessoa vai fazer a entrevista de emprego. Aqui, deixa essa cor, ok. Beleza, deixa eu deixar um pouquinho maior. A largura vamos colocar aqui 70%, tá bom, um pouquinho menor que o outro. E a altura, 30 pontos, 30 pixels. Um pouquinho mais, 40 pixels. Beleza. Deixa eu colocar a nossa legenda de gambiarra aqui em cima. Apagar o que está aqui. Eu vou renomear essa caixa de texto aqui como TXT profissão. TXT profissão. Porque o que eu digitar aqui, eu quero que o chat me dê resposta direcionando para essa profissão que eu digitar aqui, certo? Além disso, o que a gente pode colocar aqui também, ó? A gente pode colocar algumas coisas prontas. Vamos pegar essa lista suspensa aqui, ó. Eu vou jogar ela aqui. Lista suspensa. Vai ter só uma lista suspensa, eu vou deixar como lista suspensa. Né? A largura, vamos colocar 80%. E aqui eu vou colocar os elementos dessa lista. Então aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou deixar um primeiro lá que vai ficar só o texto. Escolha uma opção para dicas. Eu separo por uma vírgula, essa vai ser uma opção, tá? Que vai ficar aparecendo ali. Depois eu vou escrever possíveis perguntas e depois vestuário, vou colocar vocabulário, vou colocar duas opções aqui, certo? Então vai aparecer escolha uma das dicas, opção para dicas. Aí uma dica vai ser possíveis perguntas na entrevista de emprego, vocabulário e tá bom. E aqui o professor, ok. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou mudar um negocinho aqui. Ó. Aqui, quando a pesquisa receber o clique, o que eu vou fazer? Vou mudar aqui só a ordem. O que eu vou fazer? Ele não vai mais só dar essa resposta aqui, ó. Eu vou tirar essa pecinha aqui. Mas o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque o seguinte, ó. O que eu digitar ali, só que considerando que a minha profissão é o que eu digitar naquela outra caixinha aqui, certo? Só que eu vou precisar de 3 coisas. E aqui nessa questão aqui, né, que é o que vai ser perguntado pro chatbot, só tem um espacinho. Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui em... Eu esqueci onde... Não, acho que é aqui mesmo no texto. No juntar. Ó. Eu encaixo aqui. Então agora tem 2 opções. Só que eu preciso de 3, vocês já vão ver por quê. Então quando tiver essa engrenagemzinha, a gente já viu numa videoaula passada que tinha um se então, se não. Eu posso clicar nessa engrenagemzinha, ó, cadeia, né? Esse encaixezinho. Então eu posso colocar quantos encaixezinhos a mais eu quiser. Beleza? Clico aqui de novo para retrair. Então eu vou pegar o que eu digitar no texto, na caixinha de texto. Aí eu vou pegar esse outro aqui, ó. E vou escrever o seguinte: espaço, vírgula, espaço, considerando que eu estou indo para uma entrevista de emprego e que minha profissão é outro espaço, dou um enter. Não precisa ser tudo isso aqui não, tá? E o que tiver digitado naquela primeira
caixa de texto aqui, ó, que vai ser a minha profissão. Então eu vim aqui em txt profissão e o que tiver escrito ali. Eu quero que ele coloque o texto. Aqui, ó. Então vamos supor que eu escreva assim. Aqui, ó. Aqui eu escrevo professor, certo? Que é minha profissão, vai estar escrito digite sua profissão. E aqui eu escrevo me dedica sobre como me vestir para uma entrevista de emprego. E foi isso que eu digitei, e aqui estaria escrito professor. Qual que vai ser a pergunta formulada para o chatbot? O que eu digitei ali, me dê dicas de... o que eu tinha falado? De vestiário? De vocabulário, vai. Me dê dicas de vocabulário... Não, vestiário que eu tinha falado. Me dê dicas de vestiário para uma entrevista de emprego. Aí aqui, continua, vai ter um espacinho. Considerando que eu estou indo para uma entrevista de emprego e que a minha profissão é espacinho, espaço, e o que tiver escrito na minha profissão, certo? Então, me dê dicas de vestuário para eu usar numa entrevista de emprego, considerando que eu estou indo para uma entrevista de emprego e que minha profissão é professor. Tiver escrito ali. Fica redundante, mas não tem problema, certo? Beleza. Então vai ser desse jeito aqui. Beleza? Ok. Só que daí eu coloquei aquela lista suspensa. Então eu vou colocar algumas opções aqui, né? Só para eu lembrar o que eu tinha colocado. Possíveis perguntas e vocabulários. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A pessoa pode só digitar aqui, sem digitar a profissão, pode digitar e digitar a profissão, e também pode usar a lista suspensas, que seriam já algumas perguntas formuladas, certo? Quando a gente escolher, quando o usuário escolher uma opção da lista suspensa, o que eu quero que aconteça? Eu vou pegar o único bloquinho de controle aqui, o marronzinho. Depois de selecionar, quando a lista é suspensa, depois de selecionar, o que eu faço? Eu vou colocar um C, então, e se não C aqui, porque vai ter mais de uma opção. C, isso aqui. Como eu coloquei duas opções na lista suspensa, essa escolha uma opção para dicas é só para ficar aparecendo lá. Se eu não colocasse isso, ia aparecer possíveis perguntas e vocabulário. E a possíveis perguntas já ficaria selecionada. Então eu teria que selecionar o vocabulário e depois selecionar possíveis perguntas de novo. Vou mostrar como é que fica ali. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar nesse primeiro C. Eu vou tirar esse C não aqui. Aí beleza, a gente precisa de dois mesmo, porque são duas categorias. Eu vou fazer o seguinte. Quando a minha seleção for perguntas, né? Isso que estava escrito aqui. Possíveis perguntas. Eu vou até copiar e colar aqui. Para eu não correr o risco de errar. Quando a seleção, né, o que for escolhido na lista suspensa, for possíveis perguntas, então, eu quero que você faça outra coisa. Então, para isso, eu vou pegar esse bloquinho aqui. Lógica, deixa eu só molhar as palavras aqui. Aquele quarto ali do igual, certo? Que ele também pode se transfigurar aqui no diferente. Ó. Então, quando a opção da lista suspensa for igual, eu vou escrever aqui. Então, o que eu vou fazer? Clico em seleção e venho aqui em obter seleção. Eu estou dizendo para ele que ele vai considerar o que o usuário selecionou. Aí eu vou pegar esse bloquinho de texto, a gente já viu uma aula sobre isso, vou encaixar aqui e colocar aqui. Tem que ser exatamente igual o que está escrito lá. Quando a seleção for possíveis perguntas, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o chatbot, certo? Então vai ficar aqui. Eu vou chamar... Ops, dá 2 cliques ele retrai, né? Eu vou chamar o chatbot, colocar aqui, ajustar, não precisa ajustar nada aqui porque ele vai, não estou digitando nada, né? E o notificador também para mostrar aquela mensagem procurando sua resposta, certo? Beleza, juntar, que eu juntei, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu tirar essas 3 aqui. Como a pessoa não digitou nada, eu vou colocar aqui possíveis perguntas. Me diga possíveis perguntas que podem ser feitas para mim em uma entrevista de emprego, considerando que a minha profissão é espaço, e aí eu vou colocar aqui no txt profissão,
né, a profissão que ele escolheu. Então aqui, ainda podia colocar aqui, se tiver, podia colocar um outro se, então, senão aqui, se o que tiver na caixa de texto de profissão tiver vazio, então não considere, tá? Mas vamos deixar mais simples possível. Aí eu vim aqui, vou tirar uma cadeia, que é isso aqui que me interessa, certo? Beleza. Aí depois disso aqui, né, e depois da mensagem de diálogo, o que vai acontecer? Ele vai olhar o got response aqui, né? Quando ele tiver uma resposta, é para exibir a resposta e dispensar o diálogo de progresso. Ele continua daí. Certo, só que daí tem mais uma, né? O que vai ser a outra aqui? Vou duplicar de novo. Quando for, ao invés de possíveis perguntas, eu volto aqui para me certificar vocabulário. Então, vocabulário, tem que escrever do jeito que está ali. Vocabulário. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Duplico, ó. Beleza. E aqui, duplico também. Só não pode esquecer de se duplicar isso, você não pode esquecer de mudar. Me diga não, agora estou falando de vocabulário. Vocabulário mesmo, né? É, confundi com vestuário. Me dê dicas de que vocabulário usar. Aí você personaliza pro propósito do seu aplicativo, tá? Me dê dicas de que vocabulário? De vocabulário para uma entrevista de emprego, considerando que a minha profissão é espaço. Ele vai pegar o que tiver nesse TXT aqui da seu dito, beleza? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês, mas só retomando aqui, ó. Então aqui eu só alterei, dei um negocinho a mais aqui, né? A pessoa vai digitar aqui a profissão dela e uma pergunta. A gente quer direcionar a resposta para aquela profissão. E aí qual que vai ser a questão que o chatbot vai responder? O que eu digitar ali na minha caixinha de texto e mais isso aqui, espaço, considerando que eu estou indo para uma entrevista de emprego e que minha profissão é espaço, e aí o que tiver digitado na entrevista de emprego. Juntando isso tudo aqui nessa ordem, vai ter a pergunta que o chat vai responder, certo? Aí ele vai procurar uma resposta e quando ele encontrar a resposta, aí vem aqui no Got Response, né? Ele vai exibir a resposta e dispensar o diálogo de progressão. E aqui eu coloquei na lista suspensa, de repente você pode não querer a lista e deixar só a caixa ou vice-versa. Aí eu coloquei duas opções, aí se eu quisesse mais uma opção, mais 4 opções, você clicaria aqui, ó, na engrenagemzinha e colocaria um se não se. Aí ele abriria espaço aqui para mais um. Eu posso colocar outra opção predeterminada, né? E aí fica no gosto do freguês, beleza? Aqui ele não me deu a opção aqui. Aí. Beleza. Ok. E aí, se eu escolher possíveis perguntas, qual que é a pergunta que ele vai responder? Me diga possíveis perguntas que podem ser feitas numa entrevista de emprego, considerando que a minha profissão é... E o que tiver ali digitado na profissão. Aí ele vai exibir a mensagem de procurando uma resposta, e aí ele volta aqui para o Got Response, dá a resposta, dispensa a caixinha de diálogo. Se a opção que eu escolhi for vocabulário, me dê dica de vocabulário, de acordo com o que foi escrito ali, e aí tudo de novo, certo? Do mesmo jeito. Agora vamos ver como é que ficou isso aqui. Certo, vamos ver como é que vai ficar aqui. Vocês estão vendo a tela aí, beleza? Então aqui eu vou começar com o texto, certo? Então eu vou colocar aqui minha profissão. Deixa eu pensar em uma coisa aqui. Professor de novo, né? Professor de matemática. Professor de matemática. Aqui eu vou digitar. Me dê dicas para entrevistas de emprego. E eu vou clicar em pesquisar. Lembrando que ele vai falar, me dê dicas de entrevista de emprego, considerando que eu estou indo para minha entrevista, que minha profissão é professor de matemática, eu digitei ali. E voa lá. Olha só, bastante dicas aqui, certo? Pergunte ao entrevistador, mostre entusiasmo. Esses dois asteriscos que tem aqui em alguns lugares seria para mostrar isso aqui em negrito, certo? Se fosse no chat GPT ia aparecer em negrito, beleza? Então vou resetar, ainda tá professor de matemática aqui, vou mudar aqui,
Professor de Geografia. Podia ser outra coisa, né, além de professor. Escolha uma opção para a dica. Então, possíveis perguntas. Escolhi aqui, ó. Ele já vai gerar, procurar minha resposta. E tchananã. Beleza? E aí você pode escolher outros campos aqui. Né, idade, escolaridade, sei lá. E ainda você pode colocar, nesse juntar aqui, você pode ir acrescentando um monte de coisas. E como eu costumo dizer, gente, aqui a imaginação é o limite. Beleza? Então, é isso aí. Façam um bom uso dessa ferramenta. E agradecer de novo a, a Ju Oliveira Apps, né, que serviu de base ali pro primeiro vídeo, né? Eu não copiei exatamente, tá, Ju? E se inscreva no canal dela que vale muito a pena. Tem bastante conteúdo interessante lá. Até a próxima, gente. Certo, vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vocês estão vendo a tela aí, beleza? Então aqui eu vou começar com o texto, certo? Então eu vou colocar aqui minha profissão. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Professor de novo, hein? Professor de matemática, velho. Professor de matemática. Aqui eu vou digitar. Me dê dicas para entrevistas de emprego. Eu vou clicar em pesquisar. Lembrando que ele vai falar, me dê dicas de entrevista de emprego, considerando que eu estou indo para minha entrevista, que minha profissão é professor de matemática, eu digitei ali. Aham. E voa lá. Olha só, bastante dicas aqui. Certo? Pergunte ao entrevistador, mostre entusiasmo. Esses dois asteriscos que tem aqui em alguns lugares, seria para mostrar isso aqui em negrito, certo? Se fosse no chat GPT ia aparecer em negrito, beleza? Então vou resetar, ainda tá professor de matemática aqui, vou mudar aqui, ó, professor de geografia. Podia ser outra coisa, né, além de professor. Escolha uma opção para a dica. Então, possíveis perguntas. Escolhi aqui, ó, ele já vai gerar, procurar minha resposta e tchananã, beleza? E aí você pode escolher outros campos aqui, né, idade, escolaridade, sei lá. E ainda você pode colocar, nesse juntar aqui, você pode ir acrescentando um monte de coisas. E como eu costumo dizer, gente, aqui a imaginação é o limite, beleza? Então, é isso aí, façam um bom uso dessa ferramenta. E agradecer de novo a Ju Oliveira Apps, né, que serviu de base ali pro primeiro vídeo, né? Eu não copiei exatamente, tá, Ju? E se inscreva no canal dela que vale muito a pena. Tem bastante conteúdo interessante lá. Até a próxima, gente.